Senhor presidente, senhores membros da mesa, familiares do digno homem público, Dr. Ulisses Guimarães, quero cumprimentar também, em nome da liderança do PSDB, os deputados Luiz Carlos Rauli, da nossa bancada, Heráclito Fortes e Alceu Moreira, pela iniciativa desta sessão solene que abre as comemorações da Câmara dos Deputados pelo centenário de nascimento deste grande brasileiro que foi Dr. Ulisses Guimarães. Não tenho capacidade, porque não tive o privilégio de falar como os oradores que me antecederam, de conviver com essa magnífica personalidade do país. Mas vou fazer aqui um breve relato daquilo que sentimos, daquilo que entendemos como homenagem mais do que justa para essa figura ímpar do país. Uma oportunidade valiosa para prestarmos nossas homenagens e demonstrarmos o nosso reconhecimento e gratidão àquele que, nas páginas da história, está imortalizado como o símbolo do combate à ditadura, da luta pela redemocratização do país e da promulgação da Constituição que hoje nos rege. Para alguns brasileiros que ainda não o conhecem, sua rica trajetória, Ulisses marcou profundamente a política brasileira. Advogado, foi eleito deputado estadual em São Paulo pela primeira vez em 1947. Depois disso, elegeu-se deputado federal por 11 mandatos consecutivos, de 1951 a 1995. Foi presidente desta casa de 1956 a 57, de 1985 a 86 e de 1987 a 88. Em 1965, no período ditatorial, como resposta ao ato institucional número 2, que extinguiu os partidos políticos, Ulisses investiu na formação do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, do qual seria vice-presidente e depois presidente, quando o movimento converteu-se no PMDB, que continua um grande partido da vida nacional. Afirmava, doutor Ulisses, o MDB ingressa na via indireta para destruí-la como acesso ao poder, pois é cidadela do arbítrio e a fonte envenenada dos males que desesperam o povo. De grande profundidade essa assertiva. Sua luta contra a ditadura transformou-se num símbolo nacional, quando ele lançou sua anticandidatura simbólica à presidência da República, como forma de repúdio ao regime militar. Uma frase também que marcou milhões de brasileiros, quando ele dizia, de maneira veemente, eu tenho ódio e nojo à ditadura, declarava Dr. Ulisses Guimarães. Ao lado de Tancredo Neves, José Richa, Franco Montoro, Fernando Henrique, Mário Covas, José Serra, Teotônio Vilela, liderou as campanhas, as memoráveis campanhas pela redemocratização, principalmente a Direta Já, que tornaram as ruas do Brasil de 1983 e 1984 repletas de brasileiros com os corações cheios de esperança. Proclamava, democracia é a vontade da lei, que é plural e igual para todos. No colégio eleitoral, em 1985, Ulisses apoiou Tancredo Neves e, após a morte do presidente eleito, garantiu a posse de José Sarney na presidência da República. São atos que estão na história do nosso país. De 1987 a 1988, presidiu a Assembleia Nacional Constituinte e dizia que o Brasil precisa de uma Constituição em que o povo seja o fundador, por votação direta do governo e da lei. A nova Constituição, promulgada no dia 5 de outubro de 1988, foi chamada por ele de Constituição Cidadã. Também afirmava, não é a Constituição perfeita, mas será útil
pioneira, desbravadora, será luz, ainda que de lamparina, na noite dos desgraçados. Ulisses Guimarães também participou ativamente da campanha pela implantação do parlamentarismo no Brasil, que o PSDB também defende em seu estatuto, e atuou pelo impeachment do presidente Fernando Collor. Ele foi um dos que defenderam que a votação do impedimento do presidente no Congresso não fosse secreta. E por votação aberta, Collor foi afastado no dia 2 de outubro de 1992. Foi sua última luta e vitória pela democracia. 10 dias depois, Ulisses faleceu. É fundamental que relembremos a sua trajetória para revisitarmos o árduo caminho percorrido para que chegássemos ao Brasil de hoje. O processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff mostrou a nós e ao mundo que a democracia brasileira é sólida e consolidada, com as instituições funcionando de forma independente e harmônica, com a imprensa livre e com pleno direito de expressão garantido a todos os brasileiros. E só chegamos a esse ponto porque personalidades como Ulisses Guimarães defenderam esses princípios de forma intensa e decisiva e conduziram o país em direção à redemocratização, especialmente nos trechos mais áridos e tortuosos dessa longa caminhada. Devemos muito a Ulisses Guimarães. Devemos a ele a democracia que hoje protege a nossa liberdade e os nossos direitos fundamentais. E, por fim, lembro que uma de suas frases, que diz muito sobre o momento em que o Brasil vive hoje, em que a corrupção está sendo combatida, em que os valores estão sendo restabelecidos, em que o país, livre de um projeto de poder que causou tantos atrasos e prejuízos, caminha para a sua reconstrução e fortalecimento. A frase: a corrupção é o cupim da República. República suja pela corrupção impune tomba nas mãos de demagogos que, a pretexto de salvá-la, a tiranizam. Não roubar, não deixar roubar e pôr na cadeia quem rouba. Esse é o primeiro mandamento da moral pública. Ulisses Guimarães.